Boa noite, Edmilson. Se tiver, o som estiver bom, Edmilson, dá um ok para mim, por favor. Boa noite, vocês que estão chegando, dando um tempinho para o nosso evangelho de hoje, para que possamos iniciá-lo. Sejam todos bem-vindos, que possam ir ocupando seus espaços para o nosso evangelho hoje da Casa de Francisco, com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Sinete, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos começando devido ao nosso tempo, e os irmãos que estiverem entrando nos acompanharão no evangelho de hoje. Meus irmãos, o evangelho de hoje será bem-aventurado os pobres de espírito, né? O capítulo 7, o item 1 e 2. O que se deve entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprio e da sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmo os seus olhos, eles não podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superior a tudo, muito aniúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, o depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescentes em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos que eles são suficientes para o bem governá-lo, tomando a inteligência que possui para medidas de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação às sentenças que proferem. Vou parando por aqui para a gente fazer a nossa reflexão. Meus irmãos, diante do evangelho de hoje, nós temos uma colocação. O que se deve entender pela palavra espírito? Pobres de espírito. Segundo o capítulo 7 do evangelho, nos elucida a respeito daqueles que, segundo Jesus, pertencem ao reino dos céus. A expressão pobres de espírito, interpretada ainda por muitos como sendo pessoas sem inteligência, dentro de um contexto das leis divinas ensinadas e vivenciadas por Jesus, só podem significar os humildes, os que não abusam e nem buscam demonstrar o que sabem, não procuram exaltar-se ou exibir-se. Os que sabem, considerando sinceramente que tem muito ainda o que aprender. Esses são os humildes. Meus irmãos, os pobres de espírito, segundo Jesus, são os humildes. E a doutrina espírita, através de Allan Kardec, tem um compromisso de nos auxiliar
na reforma íntima e moral. A humildade e o orgulho são antagônicos, porém fundamentais para a compreensão de quem são, de fato, os pobres de espírito. Nesse trecho do Evangelho, a pobreza espiritual do termo é dada justamente de forma reflexiva, pois na realidade, independente das questões sociais ou de classe, nem as faculdades intelectuais conseguem colocar esses valores acima dos valores espirituais. Esses pobres são espíritos que sofrem preconceito por terem confiança em Deus. E é por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Esse é o nosso passaporte. A humildade é talvez a virtude da qual menos se fala. Penso que tal acontece por ser ela a mais difícil de ser desenvolvida em um mundo cuja humanidade ainda se prende muito aos valores e prazeres materiais, onde a competição aguerrida, a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, são ações ainda muito estimuladas e aplaudidas ainda. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de suas convicções que se consideram como indignas da atenção da divindade. A preocupação maior desses irmãos orgulhosos são tão elevadas a nível material que não pensam nas escrituras e nos ensinamentos de Deus. Na terra, o orgulho continua muito estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, mas negam a sua ação providencial sobre todas as coisas, considerando-se capaz de tudo resolver com sua inteligência. É como se Deus lá e nós aqui. Ele cuida dos planos espirituais e nos planos Deus cuida do plano espiritual e nós do plano material, sem perceber que lá como cá vivem os filhos de Deus subordinados às leis morais ou espirituais que comandam a vida aonde ela for. Os incrédulos e materialistas, meus irmãos, não entendem a fé e o Deus que está dentro de cada um de nós, espíritos fiéis e confiantes. Mas são desses o reino dos céus, pois os pobres de espírito, salvo as proporções, conseguem compreender a espiritualidade. Os que não a compreendem ou estão mergulhados em uma fé cega, estão quase sempre propensos a inclinarem-se ao orgulho. Tanto os incrédulos quanto os fanáticos colocam o seu eu e a sua inteligência acima da razão, principalmente da preferência divina. Os pobres de espírito, meus irmãos, confiam em Deus, mas seguem suas encarnações baseadas na fé e na caridade, pois elas estão constantemente reavaliadas e questionadas em suas próprias vidas, sem se envaidecer ou se elevar. Assim praticam, consciente ou inconsciente, uma fé raciocinada. É preciso, portanto, para entrar no reino do céu, ou seja, alcançar a pureza de espírito e a felicidade, tem que estar disposto a mudar. A chamada reforma íntima, a reforma moral, que tanta nossa doutrina nos ensina. A humildade, o amor ao próximo, a fé, a caridade, são estas as principais virtudes daqueles espíritos que conseguem apurar, encarnação após encarnação, a sua inteligência moral e a sua evocação espiritual.
Assim, considero os orgulhosos, pobres de espírito, os que acreditam em coisas além das percebidas pelos sentidos humanos, os ignorantes, supersticiosos ou, no mínimo, ingênuos. Daí a necessidade das dores, meus irmãos, dos sofrimentos, das desilusões, dos fracassos para fazer os homens erguer os olhos para o mais alto. Reconhecer que existem outros valores, outros prazeres para o equilíbrio e a felicidade do homem na terra. E esses valores e prazeres devem ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um, porque todos nós somos um espírito encarnado e imortal, criado por Deus, perfectível, para desenvolver todo o seu potencial dentro das leis naturais ou divinas, onde não cabe o orgulho. Ninguém consegue penetrar no reino dos céus, meus irmãos, sem que tenha desenvolvido as qualidades necessárias dentro de si. Qualificações essas que o levam à humildade, condições básicas para o verdadeiro amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. A importância da humildade. Comenta também Kardec que, sendo Deus justo e perfeito, não poderia oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, desprezando suas leis. Porque esse reino de paz e felicidade só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Dentro disso, meus irmãos, a nossa reflexão, Jesus nos chama, nos coloca a humildade entre as virtudes que aproximam os homens de Deus e o orgulho entre os vícios que afastam dele. Por quê? Porque a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. E diante dessas colocações desse evangelho, meus irmãos, convoco todos nós nesse momento a parar, para refletir quem são os verdadeiros pobres de espírito. Se nós estamos nos colocando em que patamar dessa escolha, como o amor predomina sobre todas as coisas, devemos vigiar e orar o nosso orgulho, a nossa prepotência. Devemos fortalecer cada dia mais o nosso amor ao próximo, para que possamos conjuntamente construir um mundo melhor, que possamos nos transformar através da reforma íntima em luzes para aqueles irmãos necessitados, para aqueles irmãos que são sofredores por não conhecer a palavra, por não conhecer o evangelho. Somos nós, cristãos, que estamos fazendo os evangelhos, participando, ouvindo, mas também praticando no nosso dia a dia. E para encerrar, quem quiser fechar os olhos, vou fazer uma pequena oração de agradecimento. Quem quiser pode fechar os olhos para que a mente, o coração e o corpo interajam. Amado Mestre Jesus, te agradecemos esta noite a oportunidade que nos deste para refletirmos sobre os irmãos que são pobres de coração. Nos inclua, Senhor, nos ajude a ser parte deste grupo, pois a felicidade maior não está nos bens materiais, não está no querer dos olhos materiais, nem nas dores que o coração passa pelo rancor, por ódio. Nos fortalece, Senhor, para que tenhamos a humildade de reconhecer que somos pequenos e que precisamos muito da Tua luz para seguirmos essa jornada de melhoramento e de crescimento. Gratidão, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe.